dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nós vamos finalizar hoje o nosso assunto, como nós podemos vencer a engrenagem da inveja. Lembrando que o nosso tema deste mês é Põe a tua casa em ordem. Nós estamos falando de coisas que trazem desequilíbrio para a nossa alma, que contaminam a nossa alma e tiram de nós a satisfação e o contentamento que nós devemos ter em Deus, o nosso Criador, o Senhor, o pastor das nossas almas. E hoje nós vamos falar então sobre a cura para a inveja, trazendo um personagem muito importante que era Asaf, né? Um adorador, um levita no tempo do rei Davi. E ele escreve um salmo falando dessa inveja, né? Que adoeceu a sua alma e quase fez com que ele perdesse a sua fé. Então Asaf, ele lutou com a inveja, ele tinha muita dificuldade para entender por que as pessoas injustas conseguiam viver e prosperar, e as pessoas justas mal conseguiam sobreviver, então, com o dinheiro que tinham. E aquelas que eram malignas desfrutavam às vezes de uma vida suntuosa, né? Então essa aparente injustiça incomodava muito Asaf, a ponto dele quase perder a sua fé. Sua fé quase falhou por ele estar alimentando um espírito de inveja. E ele teve então esta crise na fé. E essa crise na sua fé não passou despercebida, né? Por que é importante o relato de Asaf? Porque muitos de nós têm dificuldade, muitas vezes, de entender e perceber o ímpio, as injustiças, a corrupção que acontece neste mundo, e muitos ficam indignados e vão enfermando a sua alma. Então este Asaf era um homem, ele era o líder da adoração em Israel. Ele era responsável por organizar os cultos para o povo de Deus naquela época. Mas em vez dele esconder, como muitas pessoas fazem, como nós vimos ontem, que a gente só descobre quando a pessoa fica verde ou vermelha de inveja. Mas Asaf não deixou despercebido, não quis esconder a sua dúvida. Ele escreveu, então, um longo cântico detalhando as questões que a sua alma estava sofrendo. Ele começou a ponderar, examinar, através então desse cântico, que para ele, né, era um labirinto que ele precisava sair. Então, nós lemos no Salmo 73, então essa explicação, né, de Asaf, ele detalhando essa questão que quase fez ele naufragar na fé. Diz assim, então, Salmo 73, o problema da prosperidade dos maus. Salmo de Asaf. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade também dos maus. Para eles não havia preocupação, pois o seu corpo era forte e sadio. Não partilhavam das canseiras dos mortais e nem eram afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cingia como um colar
e a violência os envolvia como um manto. Quando, lá no 21 ele diz, quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu já estava embrutecido e sem entendimento, eu era como um animal diante de Deus. No entanto, ele me mostrou que sempre esteve comigo, que ele me segura pela minha mão direita, que ele me guia com os seus conselhos e depois ele me recebia em sua glória. O que tenho eu, diz então a alma liberta de Asaf, o que tenho eu no céu além de ti? E quem eu poderia querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e é a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus, pois faço de Deus o meu refúgio para proclamar então todas as suas obras. Eis aí a alma de Asaf liberta da inveja, quando Deus lhe mostrou que é um Deus justo e que anda com aqueles que têm o coração limpo. Então, neste ponto, ele declara, quanto a mim, os meus pés, ali no versículo, quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse com os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver também a prosperidade dos ímpios. Então ele segue nesse salmo detalhando as razões de por que ele tinha inveja. Em resumo, os arrogantes ficavam mais ricos e os piedosos ficavam mais pobres. E ainda para piorar as coisas, os ímpios maltratavam os piedosos e tentavam então escarnecer de Deus. Como se a pobreza de Asaf não fosse suficiente e inquietante, parecia que Deus havia recompensado as pessoas erradas por seus comportamentos errados. Na ocasião, então, o pecado e a rebelião pareciam ser o modo mais atraente de vida. Então, nesse momento de crise na fé, Asaf encontrou a solução quando ele desviou o seu olhar das riquezas materiais para cumprir o seu chamado e o seu propósito, que era adorar a Deus. Então ele diz no 16:17, quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi qual era o fim deles. Então, voltando a concentrar a sua atenção em Deus e não nas suas circunstâncias, Asaf venceu a inveja. Então, adorar ao Senhor reorientou a sua perspectiva de 3 maneiras específicas. A primeira dela, Asaf reorganizou as suas prioridades, pois ele sabia que a maior riqueza que ele tinha era a sabedoria de Deus. Em segundo lugar, ele recuperou uma perspectiva eterna, pois as verdadeiras recompensas da fidelidade viriam depois. E em terceiro lugar, ele reavaliou os seus valores e ele entendeu que a intimidade com Deus era o seu maior tesouro. Então, nós temos um grande médico. A inveja é uma doença da alma e que nós não poderemos ignorar por muito tempo. Nós precisamos tratar. É como um câncer, como nós vimos, que lentamente acabará nos consumindo. À medida que ficamos mais velhos, idosos, vai ficando ainda pior, porque os idosos acabam ficando mais se sentindo injustiçados na vida e acabam parando de desfrutar aquilo que têm.
que parecem não serem merecedores. Então, à medida que o tempo vai passando, essa consciência das bênçãos de Deus precisam ser resgatadas para que isso não roube a paz que excede a todo entendimento que Cristo veio trazer para cada um de nós. Então, que nós possamos cada vez mais sermos gratos pelaquilo que temos, pelaquilo que Deus nos tem dado até hoje. Não sermos rancorosos como Asaf. Então, esta semana, para resolver o problema da inveja e entendermos a paz e nos satisfazermos com Deus, nós devemos olhar para a nossa alma e nós devemos buscar a alegria, porque a maturidade é a capacidade de nós apreciarmos, né, aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas maturidade é mais do que isso. Maturidade é apreciar uma outra pessoa mais dotada do que nós e aplaudi-la. Aplaudir pessoas mais honradas do que nós ou pessoas mais abençoadas do que nós. Essa é a reação íntegra que está respaldada na nossa confiança em Deus, na nossa lealdade a Deus, entendendo a soberania de Deus, porque Deus sabe, um ele abate e outro ele exalta. Então, assim como Salomão e seus sábios, assim como Asaf, eles revelaram a inveja que eles tinham, era uma luta interior muito grande, mas eles encontraram o médico da sua alma, e então eles começaram a adorar a Deus, e pediram a Deus que entrasse e então extirpasse deles essa doença fatal para a alma deles. Todos nós conhecemos o perigo da inveja e nós também sabemos que adorar a Deus, crer na soberania de Deus, na fidelidade de Deus, na lealdade de Deus é a cura para o nosso coração humano. Então, que nós possamos buscar hoje mesmo a cura, pois a inveja na vida espiritual de uma pessoa pode levá-la a naufragar na fé. Então, que possamos seguir o exemplo de Asaf. Entre diante de Deus, marque um encontro com Deus, reconheça a sua luta e a sua dificuldade de vencer a inveja, as injustiças, se você se sente injustiçado. E pode ter certeza que assim como Deus fez com Asaf, Ele pode fazer comigo e também com você. Que Deus abençoe você e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.